Connie estava de mau humor hoje. Seu sedã amarelo movia-se pela rodovia, balançando de um lado para o outro ao ritmo da aspereza da estrada, como um barco em pequenas ondas. A voz de sua filha de 7 anos a tirou de seu devaneio sombrio. Tara, sentada em sua cadeirinha especial, perguntou: Mãe, vamos trabalhar muito hoje? Estou ficando com fome. Connie respondeu: Vamos completar mais um pedido e depois faremos uma pausa para um lanche. Você pode ser paciente, querida? Claro que posso. O que tem para o almoço hoje? Sanduíches ou panquecas? Tara perguntou novamente. Piscando misteriosamente para a filha, Connie respondeu: Eu não vou te contar. Deixe ser uma surpresa. Tenho certeza que você vai adorar. O rosto de Tara se iluminou com um sorriso doce, característico de todas as crianças, e isso aqueceu o coração de Connie. E daí que eu perdi meu caso de divórcio hoje? Deixe meu marido se engasgar com a riqueza dele. Nós não precisamos disso, ela pensou. Como se concordasse com seu próprio sentimento, Connie sorriu para seu reflexo no espelho retrovisor e atendeu a chamada do despachante. 2 passageiros, um homem e uma mulher, estarão esperando na entrada da estação de ônibus. Eu já os informei sobre o número do seu carro, disse o despachante com uma voz bem praticada. Ok, obrigada. Estou aqui perto, ela respondeu, trocando de marcha. Olhando para Tara, Connie notou que sua filha estava cochilando. Ela está exausta, mas só temos mais uma corrida antes de podermos fazer uma pausa, ela se tranquilizou. Connie não gostava de levar a filha para o trabalho, mas não havia mais ninguém para cuidar dela. Connie ainda não podia pagar por uma babá. Quanto à sua mãe, ela morava na aldeia e trabalhava em uma fazenda local do amanhecer ao anoitecer, sustentando seu filho mais novo, que usava cadeira de rodas. O irmão de Connie costumava ser motorista de trator, mas após um acidente de viação, ele ficou preso a uma cadeira de rodas. Sua esposa o deixou, e a única família que restou para ajudar foram Connie e sua mãe. Portanto, não havia como deixar lá uma criança animada como Tara, que sempre precisava de supervisão. Connie avistou imediatamente os passageiros que o despachante mencionou. Eles estavam parados ali, segurando pequenas malas de viagem. O casal parecia estar na casa dos 30 e poucos anos. Provavelmente uma família, Connie ponderou com uma pontada de inveja. O casal a cumprimentou educadamente e se acomodou confortavelmente atrás dela, fechando a porta suavemente, sem bater. Isso agradou Connie. Eles eram clientes respeitáveis que cuidavam de seu carro e não batiam as portas desnecessariamente. Ao ver a criança adormecida no banco da frente, os estranhos falaram em sussurros baixos. Você poderia nos levar ao hotel mais barato da região? O homem perguntou em voz baixa. Connie assentiu com compreensão. Claro, há um hotel chamado Mary. Eles oferecem um bom serviço e seus preços são razoáveis. Eu fiquei lá com minha filha por um tempo. Estamos muito gratos, respondeu o passageiro. O silêncio encheu a cabine. Com mais de um ano em sua profissão, Connie aprendeu a se adaptar aos seus clientes. Se um passageiro falante entrava, ela tinha uma variedade de histórias prontas, engraçadas ou tristes, longas ou curtas. Se o passageiro preferia o silêncio, ela permanecia quieta, apreciando o zumbido constante do motor ou uma música suave. Nesta ocasião, ela decidiu não ligar o rádio, permitindo que Tara dormisse um pouco mais, esperando que ela acordasse rejuvenescida. Enquanto Connie dirigia, os passageiros começaram a sussurrar atrás dela. Muito acostumada com isso, ela geralmente deixava a conversa das pessoas passar por ela. No entanto, desta vez foi diferente. Eles mencionaram o sobrenome do ex-marido dela. O primeiro a falar foi um homem. Bem, vocês estão todos prontos? Manzarello tem certeza de que vai nos contratar? A mulher hesitou antes de responder. Sim, não se preocupe. Eu pensei em tudo. Vou conseguir um emprego no escritório dele como faxineira, e você pode vigiá-lo desta vez. Scott não vai escapar. Aposto que ele não aguenta um golpe desses. Connie pisou no freio de surpresa, fazendo seu carro amarelo parar.
A parada brusca agitou os passageiros, e Connie levou um momento para respirar. Uau, ela tem reflexos rápidos. Ainda bem que não havia ninguém atrás de nós. Poderíamos estar em apuros. A filha de Connie, Tara, permaneceu alheia à situação, dormindo profundamente em sua cadeirinha. Aconteceu alguma coisa? Por que paramos? O homem perguntou. Connie rapidamente recuperou a compostura e respondeu, não há com o que se preocupar, está tudo bem. Havia um buraco à frente, então eu parei para evitá-lo. O passageiro balançou a cabeça, parecendo duvidoso, mas não comentou mais. No resto do caminho, Connie não conseguia pensar em outra coisa senão na conversa entre aqueles dois passageiros estranhos. Inicialmente, ela até pensou que eles estavam falando sobre um manzarelo diferente, mas quando a mulher mencionou o nome do marido de Connie, tudo se encaixou. Connie não tinha certeza do que fazer com essa informação recém-descoberta. Ela rapidamente supôs que algo sinistro estava sendo planejado contra seu ex-marido. Mas o que ela poderia fazer? Avisar pessoalmente o homem que a abandonou com a filha, deixando-as praticamente sem nada? Ou ignorar sua consciência e aceitar a situação como estava? Ela não tinha uma resposta para essa pergunta. Logo o hotel apareceu e os passageiros se prepararam para pagar a corrida. A mulher pegou sua carteira de aparência velha e entregou a Connie algumas notas, um pouco mais do que o valor a ser pago. Fique com o troco. Compre algo para sua filhinha. Ela é adorável. Connie sorriu timidamente, agradecendo à cliente pela gorjeta. Embora fosse uma pequena quantia, isso lhe deu satisfação. Após um rápido olhar para os estranhos, ela ligou o motor e seguiu para seu local habitual na margem do rio, onde ela e Tara costumavam lanchar. Contra a vontade da mulher, seus pensamentos continuavam voltando para Scott, que havia vencido o processo de divórcio. Não era sobre pensão alimentícia ou negócios, ela não precisava deles. O que realmente a chateava era a casa. Eles a compraram juntos, e a mãe de Connie também havia investido dinheiro. Ela economizou por anos para dar à filha em seu casamento e para lhe dar um começo sólido. A mulher, tendo experimentado dificuldades em sua vida, queria dar à filha o melhor que podia. Não era uma fortuna, claro, mas era uma quantia substancial de dinheiro. No entanto, Scott via as coisas de forma diferente. Durante o divórcio, ele convenientemente fingiu esquecer que a casa foi comprada com fundos conjuntos. Ele conseguiu ajuda, arranjou documentos falsos e, de repente, ele era o dono da casa. Connie foi pega de surpresa. Scott não apenas se recusava a pagar pensão alimentícia, mas também havia tomado a casa deles. Para piorar a situação, o advogado de Scott apresentou ao tribunal um teste de DNA para contestar a paternidade de Scott sobre sua filha Tara. Espere. Que teste? Quando vocês tiveram tempo de fazer isso? Que diabos está acontecendo? O consentimento da mãe não é necessário nesses casos, exclamou Connie. Em resposta, o juiz pediu silêncio e começou a estudar os documentos. Estava claro para Connie que o teste era falso. Afinal, Tara só poderia ter um pai, Scott, e mais ninguém. Infelizmente, o advogado de Scott havia forjado o documento com maestria. Eles contavam com a surpresa de Connie e sua falta de conhecimento jurídico. Ela pensou que o julgamento era sobre divórcio e pensão alimentícia, mas acabou perdendo não apenas a casa, mas também os pagamentos para sua filha. Para Scott, este foi um momento de triunfo pessoal. Ele beijou sua amante na frente de Connie, sorrindo maliciosamente. Ele se pavoneava como um pavão apaixonado. Tudo o que faltava eram as penas e a cauda luxuosa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Connie. A traição de seu marido a havia ferido profundamente. Como você pôde fazer isso? Você está privando sua esposa e filha de um lar. Como você pode se olhar no espelho depois de um ato desses? Vergonhoso. Scott apenas sorriu. Oh, poupe-me da culpa, Connie. Já passamos por isso. É insuportável viver com você. Não há excitação, nem imaginação.
Apenas tédio constante. Mas com Débora, é diferente. Ela faz meu sangue ferver. Ela é o que uma mulher de verdade deveria ser. Diferente de você, uma simplória da província. Naquele momento, Connie teve um forte desejo de esbofetear Scott, mas ela resistiu. Havia pessoas ao redor, e o que isso mudaria? Connie tentou afastar os pensamentos intrusivos. Ela esfregou os olhos e focou novamente sua atenção na estrada. Ela apreciava o zumbido rítmico do motor e a sensação de unidade com o carro ao dirigir. Connie aprendeu a dirigir no ensino médio, quando seu avô a deixou assumir o volante de seu carro antigo. Claro, o homem estava sempre por perto, monitorando cada movimento que sua neta fazia. Mesmo que seu avô não estivesse mais vivo, ela valorizava as habilidades que ele lhe ensinara. Ela aprendeu não apenas a dirigir habilmente, mas também a identificar problemas no motor por seus sons. E mesmo agora, Connie sentia que algo estava obviamente errado com o carro. Nada crítico, mas seria útil visitar a oficina após seu turno. Naquele momento, Tara, que estava aninhada na cadeirinha, acordou e cumprimentou a mãe com um sorriso. Mãe, já terminamos? Podemos fazer uma pausa? Connie retribuiu o sorriso. Com certeza vamos fazer uma pausa. Vamos parar na margem do rio, perto da praia, e finalmente almoçar. Estou morrendo de fome. Tomei café da manhã hoje, mas estou com fome de novo. Dando um tapinha no ombro da filha, Connie respondeu, bem, você está crescendo. Meninas crescem mais rápido que meninos, então seu corpo precisa de combustível. Espere até ver o que eu trouxe para você. Para o almoço, Connie havia embalado não apenas panquecas, mas também sanduíches, uma combinação das comidas favoritas de Tara. As panquecas eram especiais, recheadas com queijo cottage e aromatizadas com passas. Enquanto Tara mastigava seu almoço, ela admirava o rio. As pessoas nadavam, tomavam sol e pescavam nos juncos um pouco mais adiante. Connie, no entanto, não estava apreciando a vista do rio. Ela estava longe em seus pensamentos e ainda não conseguia decidir o que fazer com a informação que ouvirá. Naturalmente, ir à polícia com tal informação era uma ideia tola. O que vou dizer ao policial de plantão? Que ouvi alguém aceitando um emprego de faxineira na empresa do meu ex-marido? E que alguém estaria observando de lado? Isso é absurdo. Connie hesitou por um momento e então decidiu compartilhar essa informação com sua amiga de confiança, Patty, que era conhecida por encontrar as soluções certas em situações desafiadoras. No entanto, Patty podia ser obstinada às vezes, mantendo-se firme em sua posição. Durante a última conversa, ela insistiu veementemente que Connie deveria abrir um segundo processo e realizar um teste de DNA independente para confirmar a relação entre Scott e Tara. Connie suspirou desanimada. Por que eu deveria fazer isso, Patty? Você entende, eu não quero vê-lo ou estar perto dele. Eu também não preciso do dinheiro dele. Você acha que isso vai me trazer felicidade? Eu vivi com ele todos aqueles anos, suportando a solidão enquanto Scott estava constantemente em viagens de negócios, chegando tarde em casa e sempre dando desculpas. Patty assentiu. É cristalino. Homens, especialmente aqueles com dinheiro, podem ser assim. Assim que conquistam algo, tornam-se arrogantes e imprudentes. É como se uma calculadora começasse a funcionar em seus corações, vendo todas as mulheres atraentes da cidade como amantes em potencial, com etiquetas de preço presas em seus vestidos. Connie deu um sorriso irônico. Ela entendia a opinião de Patty há muito tempo. Assim como Connie, Patty havia passado por um divórcio doloroso. No entanto, o marido dela era pobre e a havia deixado por uma amante rica. Depois, ele expressou arrependimento e até tentou voltar, mas Patty não conseguiu perdoar sua traição e o excluiu. Depois que sua filha terminou de almoçar, Connie contatou seu despachante para informá-lo de que ela não aceitaria mais nenhum pedido naquele dia. O homem, um ex-taxista agora preso a uma cadeira de rodas após um acidente, entendeu sua situação. Todos sabiam que Connie raramente terminava seu dia mais cedo, a menos que houvesse um bom motivo.
Quando Connie entrou pela primeira vez na companhia de táxi, ela foi recebida com ridículo. O dono da empresa nunca havia lidado com uma motorista mulher antes e decidiu testá-la, designando-lhe o carro mais antigo da frota. Como esperado, o carro era difícil de dirigir devido a quebras constantes. Consequentemente, Connie passava a maior parte do tempo nas oficinas, coberta de óleo e diesel, ajudando os mecânicos a consertar o carro. Para seu crédito, a jovem taxista nunca reclamou de suas circunstâncias, aceitando o que estava disponível para ela, especialmente porque ela não tinha um carro. Sem que ela percebesse, Connie gradualmente expandiu suas habilidades de reparo e logo começou a consertar pequenas avarias sozinha. Eventualmente, seu carro velho começou a gerar uma renda respeitável devido às suas mínimas quebras. Seu sucesso era frequentemente motivo de inveja entre outros taxistas, que não entendiam os segredos de seu sucesso: trabalho duro, diligência e notável resistência. Notavelmente, ao contrário da maioria das taxistas, Connie não tinha medo de aceitar passageiros homens. Por segurança, ela mantinha spray de pimenta consigo. Para sua sorte, ela nunca encontrou nenhum delinquente declarado. Homens embriagados muitas vezes se comportavam de forma barulhenta e declaravam sua afeição por Connie, mas nunca ia além disso. Ela respondia com um sorriso, mantendo sua postura educada e nunca agravava a situação. Apesar de sua indiferença às gorjetas, ela frequentemente as recebia. Lamentavelmente, uma porção significativa desses fundos ia para o aluguel de sua moradia, já que ela e sua filha foram deixadas sem teto por seu ex-parceiro, Scott. Sua senhoria era uma mulher excêntrica com quem Connie nunca se sentiu confortável. De vez em quando, ela fazia suas exigências e tentava aumentar o preço do aluguel para lucrar às custas da jovem taxista. Mas a mulher nem percebia que os ganhos de Connie não eram tão grandes quanto ela pensava. Afinal, a mulher divorciada e solteira tinha uma filha crescendo, e Connie também sonhava em comprar seu próprio carro e iniciar um serviço de táxi privado, para não dar a maior parte do dinheiro à sua empresa. Os taxistas homens riam de sua ambição. Você está errada em sonhar em ser taxista particular, Connie. Seu carro só vai ficar arruinado e não servirá para nada. Claro, agora você está compartilhando parte de sua renda pelo carro fornecido, mas quaisquer custos potenciais serão cobertos pela empresa. É muito mais complicado quando você é autônoma. Mas Connie ansiava por liberdade e um horário mais flexível do que o atual. Depois que sua filha Tara terminou de comer, Connie entregou-lhe um pacote de lenços umedecidos para limpar as mãos. Mãe, para onde vamos agora? De volta ao trabalho, Tara perguntou. Você adivinhou errado, Connie respondeu com um sorriso misterioso. Vamos visitar a tia Patty. Ela está nos esperando. Você pode brincar com o Tommy no console de videogame ou jogar bola no quintal enquanto conversamos. Os olhos de Tara se iluminaram de alegria. Uau, você fez o meu dia. Você não só preparou um almoço delicioso, mas também vamos visitar a tia Patty. Ela sempre tem doces tão saborosos. Connie sorriu com uma leve tristeza, pegando-se pensando que sua filha obviamente não estava comendo doces suficientes porque elas constantemente tinham que economizar dinheiro. 10 minutos depois, mãe e filha estavam lá. Patty já as esperava, tendo colocado guloseimas na mesa e servido uma xícara de chá perfumado com bergamota. Apenas Tara não tocou no chá, pois correu imediatamente para brincar com o filho de Patty. Tommy tinha brinquedos mais do que suficientes e, portanto, a menina, acostumada a condições espartanas, estava pronta para brincar de carrinhos, soldados e até atirar com uma arma de brinquedo. Bem, me diga, Connie. O que há atrás aqui? Patty perguntou, apertando um olho. Duvido que você tenha saído do trabalho mais cedo só para me ver. Connie corou, envergonhada. Patty sempre fora perspicaz, e Connie nunca conseguia esconder nada dela. O que posso dizer, Patty? Eu nem sei por onde começar. Patty franziu a testa. Ela nunca tinha visto sua amiga assim antes. Saboreando seu chá azedo, Patty decidiu deixar sua amiga revelar tudo em seu próprio tempo. Felizmente, Connie não a manteve em suspense por muito tempo e rapidamente foi ao cerne da questão. Enquanto ouvia,
Patty balançava a cabeça em descrença. Quando Connie terminou sua história, Patty apoiou o queixo na mão e perguntou: então, qual é o seu próximo passo? Você não está planejando avisar seu ex sobre o perigo, está? Honestamente, duvido que eles estejam planejando machucá-lo fisicamente. Pode ser apenas um assalto planejado. Mas pegar um peixe escorregadio como o seu Scott não será fácil, então o sucesso dessa dupla está longe de ser garantido. Connie suspirou tristemente. Não tenho certeza se devo contar a ele ou não, Patty. Estou me sentindo inquieta. Claro, ninguém nunca disse que não deveria haver retribuição na vida. Mas e se essas pessoas estiverem planejando crimes sérios? E se, ao ficar quieta, eu estiver indiretamente ajudando-as? Patty gesticulou com as mãos em protesto. Você é tão engraçada, minha amiga. Você está em profundo debate. O que há para ponderar? Seu marido deixou você estar sem casa e sem dinheiro, e a desonrou na frente de toda a cidade. E você está contemplando se deve ficar em silêncio? Onde está seu orgulho? Imagine ele rindo de como te enganou. Connie balançou a cabeça em dúvida. Ainda assim, algo a impedia de se vingar de seu ex-marido. Sabe, Patty, eu ainda não decidi. Mas acho que vou contar a ele a verdade e deixá-lo decidir o que fazer. Talvez eu esteja enganada, mas acredito que estou fazendo a coisa certa. Caso contrário, perderei minha paz. Meu coração já está em tumulto. E se algo acontecer com Scott? Não, isso não é para mim. Prefiro avisá-lo de qualquer perigo iminente. Ele é inteligente o suficiente para resolver as coisas. Patty resmungou em desapontamento. Sim, minha amiga. Você é muito certinha. Você é moral demais, honesta demais. Sabe, na vida, você nem sempre precisa agir de acordo com sua consciência. Às vezes, você pode até precisar enganar. Caso contrário, você será devorada por tubarões insaciáveis. E você é tão indefesa quanto uma criança. Você perdeu a pensão alimentícia da sua filha por causa de documentos falsos. Por que você não faz um novo teste de DNA? Eu te disse para contratar um advogado e você foi sozinha. Agora olhe o resultado. Connie ficou magoada com as palavras de sua amiga. Afinal, ela não podia mudar a maneira como foi criada. Sua avó e sua mãe ganharam a vida honestamente, e a mulher acreditava que mentiras e enganos sempre seriam revelados, não importando o quão emaranhada fosse a decepção. Depois de um tempo, Connie se despediu de Patty e saiu. Sentindo o humor de sua mãe, Tara seguiu silenciosamente. Enquanto isso, no escritório de Scott Manzarello, um cenário diferente se desenrolava. Ao ver a figura da nova faxineira, ele comentou significativamente: com um currículo desses, acho que vamos trabalhar bem juntos. Mas devo avisá-la, não tolero faltas, licença maternidade ou qualquer outro tipo de bobagem. O trabalho é duro, mas não exige pensamento, e você será paga em dia. Você tem férias uma vez por ano e, se trabalharmos bem juntos, 13º salário. Então, leve este trabalho a sério. Como sabemos, nada pode ser escondido das mulheres, especialmente quando trabalham em contato próximo. Portanto, é natural que o traje elegante e a manicure requintada de Débora não tenham passado despercebidos. Ela parece mais uma modelo. Olha como ela anda, como se estivesse na passarela, sussurrou uma colega. Scott foi imediatamente atraído pela beleza e estilo de Débora. Ao conhecê-la, ele se esqueceu de sua amante Becky, por quem ele havia deixado sua esposa e causado um escândalo envolvendo sua casa e propriedade. Becky não estava no escritório no momento, o que permitiu a Débora encantar Scott como bem entendesse. Ela sentou-se na beira da cadeira e olhou para o diretor com olhos tão cativantes que ele poderia facilmente se perder neles. Débora bateu os cílios divertidamente, causando um rebuliço no coração do empresário. Ela perguntou: você acha que há alguma oportunidade de avanço na carreira aqui? Sabe, de faxineira para uma posição mais alta.
Não quero dizer imediatamente, talvez em um mês ou algo assim, ela disse e lambeu delicadamente os lábios. O som de sua voz fez Scott começar a suar involuntariamente. Ele levou a mão à gravata para afrouxá-la e respirar o ar fresco do ar-condicionado. Na verdade, geralmente não oferecemos essa oportunidade para faxineiras. Mas se você precisar, posso fazer ajustes. Vou precisar do seu total comprometimento, no entanto. Acho que você entende o que quero dizer, não é? Scott respondeu, com a voz trêmula de excitação. Sempre que falava com Deborah, ele se sentia como um garoto do ensino médio em seu primeiro encontro com uma bela experiente. Deborah olhava para ele sem piscar, seus olhos eram azuis como lagos sob um céu claro. Bem, obrigada por sua ajuda, Sr. Manzarello. Vou considerar suas sugestões e espero não decepcioná-lo, disse Deborah com uma voz lânguida, saindo do escritório com um passo gracioso. O coração de Scott batia como um peixe preso. Naquele momento, ele estava pronto para deixar Beck por causa dessa beleza que, por algum motivo, havia aceitado um emprego em seu escritório. O que é isto? Um plano calculado ou providência divina? Scott não sabia disso. Nem sabia que, apenas algumas horas atrás, essa mulher, sob um disfarce totalmente diferente, estava andando de carro com sua ex-esposa Connie e não era nada especial. Agora, o homem estava cativo dessa beleza fatal e só conseguia pensar nela. Deve-se dizer que a nova faxineira fazia seu trabalho perfeitamente. E ela era capaz não apenas de flertar com o chefe, mas também de lavar o chão, arrumar os vidros das janelas e os degraus da entrada. Surpreendentemente, a equipe do escritório não conseguia identificar por que se sentiam tão atraídos por ela. Embora ela não fosse tradicionalmente bonita e tivesse pequenas falhas, como todo mundo, seus grandes olhos azuis tinham um efeito hipnotizante. Quando ela olhava para alguém, a pessoa esquecia o tópico da conversa e se tornava sua plateia cativa. Era semelhante a uma cena de caça, onde um predador gracioso hipnotiza um coelho rápido com seus olhos frios e sem vida. Uma semana se passou, e não houve um dia sem que Connie sentisse o desejo de ligar para Scott. Era como se um anjo e um demônio estivessem lutando em seu coração. Ela queria avisar Scott. Por outro lado, ela não sabia exatamente sobre o que eles estavam falando no carro. Como Connie perdeu o sono e a paz, ela começou a se preocupar com sua capacidade de dirigir ou com o risco de adormecer ao volante. Foi quando ela finalmente decidiu ligar para seu ex-marido e contar tudo com sinceridade. Depois que sua primeira ligação não foi atendida, ela engoliu o orgulho e discou novamente. Foi quando ela ouviu a voz descontente de Scott. Olá. O que você quer? Já resolvemos tudo, não resolvemos? Eu não tenho dinheiro, nem pergunte. E eu não vou cuidar do filho de outra pessoa. Pega de surpresa, Connie gaguejou, não tem nada a ver com a criança. E para sua informação, Tara é sua filha, e você sabe disso. Não faça um show. Você acha que estou te incomodando? Eu não preciso de você para nada. Estou ligando por algo totalmente diferente. Scott sorriu sarcasticamente. Bem, vá em frente. Qual é o outro motivo? Procurando um emprego comigo? Você está muito atrasada. Acabei de contratar uma nova faxineira. Você poderia ser zeladora, mas não é agradável. Poeira, sujeira, bitucas de cigarro, sempre limpando a sujeira de vagabundos. Eu não recomendaria. É melhor continuar dirigindo seu carro. Connie fez um grande esforço para se recompor e finalmente chegar ao ponto de sua questão. Escute, Scott. Isso pode parecer estranho, mas você está em sério perigo. Uma mulher está prestes a começar a trabalhar em seu escritório, e ela não está tramando coisa boa. Ela também tem um cúmplice. Não sei quem ele é ou o que está planejando, mas você deve estar vigilante. Scott zombou. Você está com ciúmes? Você deve ter me visto com a nova faxineira. Sim, essa beleza certamente ofuscará Beck em breve. Vou promovê-la. Connie sentiu uma súbita onda de calor e frio. O suor brotou em sua testa.
Uma beleza? Ela é apenas uma mulher andando na parte de trás do meu carro com um homem. O que você está dizendo? Parece que estamos falando línguas diferentes. Scott fez uma pausa antes de responder. Olha, se é só isso, então vamos dizer adeus. E não me vigie. Com quem eu saio, sejam faxineiras ou outras, é da minha conta. Você deveria seguir em frente. Encontre um motorista, um caminhoneiro, ou quem quer que seja, e seja feliz. É isso. Tchau. Antes que Connie pudesse responder, Scott encerrou abruptamente a ligação. Lágrimas rolaram lentamente por sua bochecha. Que tolo você é, Scott. Tudo bem. Minha escolha foi avisá-lo. O resto é com você. Faça como quiser. Só não me envolva em seus problemas. Surpreendentemente, a conversa com sua ex-esposa não incomodou Scott. Como empresário, ele raramente confiava em alguém, especialmente naqueles a quem havia prejudicado. Além disso, Scott Manzanello atribuiu a reação de Connie ao ciúme feminino típico, que pode se manifestar das formas mais inesperadas. Enquanto isso, Deborah fazia progressos constantes em sua carreira. Em apenas 2 semanas, ela passou de faxineira a estagiária de vendas. Muitos funcionários presumiram que sua promoção se devia a um relacionamento próximo com o chefe. No entanto, a verdade estava longe disso. Se eles soubessem como Deborah alcançou seu sucesso, eles descartariam isso como um conto de fadas digno de romances de tabloide. Ao contrário das fofocas do escritório, o avanço de Deborah não se devia a nenhum relacionamento amoroso, mas a um talento único que ela herdou. Sua ferramenta principal eram seus olhos, com os quais ela podia ler as pessoas como um raio-x. Seu olhar era tão penetrante que poucos conseguiam resistir. Normalmente, as pessoas cediam à sua assertividade e charme inegável. No entanto, Deborah nunca usou seu olhar para fazer alguém fazer algo ilegal. E, de qualquer forma, o poder de seu olhar não era tão poderoso a ponto de controlar as pessoas como marionetes. Mas torná-las mais complacentes ou mais suaves era fácil. Entendendo o potencial de seu dom, Deborah o usava com moderação e apenas por bons motivos. Seu parceiro, Danny, concordava com sua abordagem. No entanto, ele não possuía tal dom e tinha que confiar em suas próprias habilidades. Enquanto Deborah estava se tornando a rainha do escritório, Danny se vestia com roupas de um mendigo de rua e tentava circular perto do escritório da empresa, estudando o que estava acontecendo e fazendo anotações discretas em seu pequeno caderno de bolso. Claro, ninguém prestava atenção nele, porque todos consideravam os vagabundos de rua como alienados e não queriam perder tempo olhando para eles. E isso era apenas para a vantagem de Danny. Logo ele anotou as placas do carro de Scott, estudou sua rotina diária e também descobriu seu endereço residencial. Na verdade, em sua dupla com Deborah, ele atuava como detetive. Ou seja, ele estudava o comportamento do objeto de vigilância, perseguindo algum propósito pessoal desconhecido por todos. Enquanto isso, Scott finalmente perdeu a paz, o que não passou despercebido por sua namorada oficial. Beck não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que seu pretendente de repente parou de lhe dar presentes, convidá-la ao cinema ou a restaurantes? Se antes Scott todo mês lhe dava um anel de diamante ou algo semelhante, agora ela só podia contar com um buquê de flores murcho, que o entregador trazia do serviço de entrega. Decidida a descobrir qual era o problema, Beck fez perguntas no escritório e quase imediatamente soube da nova funcionária, que havia conquistado todos que tiveram o azar de encontrá-la. Tudo bem, vamos ver o quão bonita você é e o que você está tramando. Você realmente vai fisgar um paizinho rico? Você vai se arrepender, porque ele é meu, Beck zombou enquanto se preparava para ir ao escritório. Ela nunca tinha visto Deborah antes e não tinha ideia de com quem estaria lidando. No entanto, quando Beck finalmente encontrou a nova amante de Scott pessoalmente, ela riu. O que há de tão especial nela? Onde está toda essa beleza? Claro, ela tem olhos grandes e expressivos, mas nada mais notável. E porque ela comanda todo mundo aqui, Beck pensou ironicamente e se aproximou dela.
Naquele momento, Deborah estava sentada à mesa, ouvindo atentamente o gerente sênior, que a estava treinando para um futuro emprego. Com um sorriso sarcástico, Beck perguntou: "Bem, minha querida, você está planejando ficar aqui por muito tempo ou está apenas de passagem?" Deborah ergueu a sobrancelha em surpresa e deu a Beck um olhar significativo. No entanto, seu charme não teve efeito sobre a amante de Scott. Era uma ocorrência comum, já que todas as pessoas são únicas e têm sua própria força de vontade. Beck nunca se considerou fraca e sempre lutou por sua felicidade. Ela havia conseguido que Scott se divorciasse de Connie, e foi ela quem sugeriu o esquema do teste de DNA falso, especulando que o tribunal dificilmente ordenaria um segundo exame, e a simples Connie provavelmente nunca descobriria. Percebendo que não conseguiria se dar bem com a amante de Scott, Deborah decidiu recuar. "Sim, ficarei com vocês por um tempo. Planejo construir uma carreira na empresa do Sr. Manzarello. É crucial para mim", disse a estagiária com respeito enfático. No entanto, sua aparente submissão não teve efeito sobre Beck. Ela rapidamente percebeu que a faxineira inteligente estava tentando manipulá-la para que ela não interferisse em seus esforços para estabelecer seu lugar no escritório. "Escute, querida. Acho que você precisa limpar os degraus da entrada. Eles estão imundos. Você pode começar seu estágio mais tarde." "Presumo que não haja objeções", disse Beck com severidade e significado. Deborah afastou os papéis e foi obedientemente cumprir as instruções de Beck. Beck a observou com um olhar zombeteiro e depois se virou para a chefe do departamento. "Ela deve pausar seu estágio por enquanto. Ela tem muito trabalho a fazer. Quem vai limpar o chão? Então, deixe-a retomar seu trabalho quando houver menos a fazer." A chefe de departamento, embaraçosamente, tentou dizer que era uma ordem pessoal do Sr. Manzarello, mas Beck declarou firmemente: "E eu disse que ela não vai mais estagiar. Acho que minha palavra é suficiente para você." A chefe de departamento assentiu em concordância e não agravou a situação tensa. Ela não via sentido em discutir, especialmente quando a decisão final era incerta. Afinal, Beck era a favorita do Sr. Manzarello há meses, enquanto Deborah poderia falhar miseravelmente nesta situação. Enquanto isso, pouca coisa mudou na vida de Connie, exceto que ela finalmente encontrou paz. Ela não estava mais preocupada com os problemas de Scott. Seu ex-marido havia sido informado, e ele precisava decidir seus próximos passos. Connie continuou trabalhando como taxista, frequentemente acompanhada por Tara quando não havia ninguém para cuidar dela. Connie levava Tara pela cidade e a lugares interessantes, às vezes escolhendo deliberadamente rotas que entreteriam a menina. Por exemplo, em vez de pegar a rota mais curta pelo centro da cidade, ela descia até a margem do rio para que Tara pudesse apreciar a bela vista do rio brilhando ao sol do meio-dia. Apesar do ceticismo de sua amiga Patty, Connie decidiu dar uma chance aos encontros online. Mas depois de encontrar vários indivíduos com tatuagens visíveis e cheiro de álcool, ela decidiu que não estava pronta para esse tipo de encontro. Um dia, correndo para outro cliente, Connie notou o mesmo passageiro que estava conversando com sua companheira sobre seu ex-marido, Scott. Parecia não haver nada de surpreendente nisso, se não fosse pela nova aparência desse estranho. As mudanças externas nele eram tão impressionantes que Connie não se conteve e até diminuiu a velocidade junto ao meio-fio. A questão é que, em tão pouco tempo, o homem havia chegado ao fundo do poço e se tornado um vagabundo de rua. Suas roupas estavam esfarrapadas, seus tênis quase gastos e um boné igualmente gasto estava em sua cabeça. Era uma bela vista. Ao abrir a porta, Connie chamou baixinho o homem, que se virou e a reconheceu. "Não sei o seu nome, mas você precisa de ajuda?" ela perguntou cautelosamente, claramente envergonhada. O homem respondeu baixinho: "Não, obrigado. Eu não sou o que você pensa. Não sou um mendigo. É uma situação diferente." Após um momento de reflexão, Connie convidou o homem a se juntar a ela. "Por favor, sente-se. Não vou tomar muito do seu tempo. Eu ouvi parte da sua conversa com sua esposa quando os levei ao hotel. Você se lembra?"
Claro que me lembro, ele respondeu sem hesitação. Eu te reconheci imediatamente. Meu nome é Dani. Dani Blanchard. Meu sobrenome lhe diz alguma coisa? Connie balançou a cabeça. Não, não diz. Deveria, ele sorriu. Nosso pai era um verdadeiro titã no campo dos negócios. Ele foi mentor de muitos, ajudou inúmeros indivíduos a se firmarem. Ele também acolheu Scott Manzarello sob sua proteção. Minha irmã, Débora, e eu não estávamos muito envolvidos nos negócios naquela época. Ela trabalhava com turismo, e eu gostava de corridas de carros e outras frivolidades. Minha irmã e eu presumimos que seria sempre assim. Papai estaria sempre lá para nos proteger, pagar nossas contas, cobrir nossas despesas. Mas então ele faleceu. Descobrimos no cartório, bem depois de sua morte, que sua herança não tinha ido para qualquer um, mas para Scott, que havia sido o braço direito de nosso pai. Débora estava no exterior quando isso aconteceu e não sabia de nada. Quando ela voltou, nos encontramos sem um tostão. Scott aparentemente forjou documentos e colocou a Receita Federal atrás de nós. Acabei cumprindo 4 anos de prisão. Todo esse tempo, Débora esperou por mim, com medo de confrontar Scott sozinha. Felizmente, ele não nos reconheceu. Veja bem, minha irmã nasceu com habilidades que acreditamos que ela herdou de nossa avó. Recentemente, Débora decidiu que era hora da vingança. Mudamos nossos nomes para evitar sermos detectados e nos mudamos para esta cidade. Connie ouviu a história de Dani em descrença. Poderia ser verdade que ela realmente não conhecia seu marido? E que Scott, ao que parece, havia acumulado sua riqueza por meios desonestos? Decidindo ser honesta com Dani, ela lhe contou a verdade. Sinto muito por ouvir sobre sua situação. A questão é que Scott é meu ex-marido. Ele me enganou também, deixando a mim e nossa filha sem um tostão enquanto fugia com sua amante. Acho justo lhe dizer imediatamente, a questão é que eu avisei, mas Scott não levou minha palavra a sério. Não vou mais ficar no seu caminho. Dani sorriu com simpatia para Connie e disse, eu entendo. Ele é um verdadeiro canalha. Não se preocupe, não vamos machucá-lo fisicamente. Vamos lidar com ele da mesma forma que ele enganou nosso pai. Sem sangue, sem violência. Ele vai acabar na prisão, assim como eu, e terá algum tempo para refletir sobre suas escolhas de vida. Então você não é realmente um vagabundo? Connie perguntou, sorrindo. Dani sorriu. Não, claro que não. É tudo uma farsa. Maquiagem, peruca e tudo mais. Nós só precisamos ficar de olho no Scott. Mesmo que Débora seja uma especialista em sua arte, ele ainda pode expô-la. Logo ela terá acesso ao escritório dele e inspecionará seu cofre de trabalho. É quando ele será punido. Deve haver irregularidades em seus negócios. Por alguma razão desconhecida, Connie de repente experimentou um forte ataque de preocupação. Não por si mesma, mas por este irmão e irmã que decidiram desafiar o marido enganador de Connie. No final das contas, a intuição de Connie estava certa. Becky, vendo Débora como uma rival, decidiu retaliar. Ela comprou um conjunto de câmeras escondidas e as instalou pelo escritório sem ser notada. Ela sentiu que a faxineira astuta estava escondendo algo, e que havia algo por trás de todo aquele material romântico. Demorou cerca de 3 dias de espera antes que algo interessante aparecesse. Depois de rever o vídeo, Becky ficou perplexa e levou as mãos à cabeça em surpresa. O fato é que a gravação mostrava como Débora havia aproveitado a ausência de Scott e, sob o disfarce de faxineira, entrado em seu escritório. Lá, ela se aproximou do enorme cofre e começou a examiná-lo. Então, ela tirou do bolso um pedaço de papel com uma cifra escrita nele. Scott provavelmente, de forma imprudente, abriu o cofre na frente de Débora, presumindo que podia confiar nessa beleza. O cofre logo se abriu com um leve clique. Débora começou a vasculhar os documentos, indicando habilmente sua proficiência em papéis de negócios.
Como isso estava acontecendo em tempo real, Beck ligou imediatamente para Scott, instando-o a retornar ao escritório. Inicialmente, Scott foi desdenhoso da ideia. Por que eu deveria ir lá? Acabei de sair de lá. Sim, Deborah está limpando meu escritório. Qual é o problema? Veja como ela está limpando. Acho que você terá algumas revelações interessantes hoje. Beck sorriu e desligou o telefone. Em 10 minutos, Scott e ela já estavam entrando no escritório, onde Deborah examinava o conteúdo do cofre de seu chefe. Pegando a faxineira fazendo tal coisa, Scott empalideceu e bateu com o punho no batente da porta. Então é isso que você está aprontando? Que tolo eu fui em confiar na sua palavra, enquanto você fica dando indiretas e flertando comigo. Deborah recuou e se encostou na parede. Sinto muito, Scott, mas não é o que você pensa, ela tentou explicar, pensando desesperadamente em seu próximo movimento. No entanto, Scott sentiu que controlava a situação, graças a Beck, que o ajudou a recuperar a compostura. Acho que é hora de chamar a polícia e mandar prender você por 5 anos, pelo menos, declarou Scott, com o objetivo de intimidar ainda mais a infeliz faxineira. Beck interveio. Não precisamos da polícia. Eles podem colocar as mãos em nossos documentos. Precisamos considerar uma abordagem diferente. Sugiro que a levemos para fora da cidade, a deixemos sem dinheiro ou identificação e a deixemos encontrar seu próprio caminho. Bem, essa é uma ideia interessante. Sim, precisamos levá-la para algum lugar a cerca de 1000 quilômetros de distância, no meio do nada, e deixá-la ir. E algo ruim pode acontecer com ela. Quem sabe? Scott concordou prontamente e sorriu. Tudo bem, acabou. Você nunca terá um lugar na minha empresa. De repente, sirenes de carros de polícia puderam ser ouvidas se aproximando da rua. Scott se encolheu e olhou ansiosamente para Beck. É a polícia? Quem os chamou? Beck balançou a cabeça com medo. Eu não. Não sou tão estúpida. No entanto, naquele momento, Deborah riu alto. Eu enganei vocês, pombinhos? Eu os atraí aqui habilmente, não foi? Vocês pensaram que eu estava trabalhando sozinha, não pensaram? Eu tenho um assistente. Meu irmão, Danny Blanchard. Esse nome significa algo para você? Scott empalideceu e agarrou a garganta, tentando afrouxar a gravata. Significa. Vocês são filhos dele? Ouvi dizer que eles desapareceram. Enquanto isso, Deborah continuou a pressionar o empresário assustado. Não, eles não desapareceram. Eu sou a filha de Michael Blanchard. Sim, o mesmo homem que você deixou sem um tostão, assim como você deixou sua esposa, Connie, certo? Sua desgraçada, Beck sibilou, mas Deborah ignorou suas ameaças. Agora, Scott, você vai responder por tudo. Eu peguei você e Beck em flagrante. E vocês ingenuamente pensaram que eu não sabia sobre as câmeras escondidas? Danny esteve vigiando o escritório o tempo todo. Ele sabia sobre o CCTV. Sua miserável. Vou bater em você com minhas próprias mãos, Scott rugiu, impotentemente zangado. Naquele momento, a porta do escritório se abriu e policiais imediatamente encheram a sala. Minutos depois, algemas foram colocadas nos pulsos de Scott e Beck, depois que um policial examinou o cofre do diretor da empresa, que continha evidências de contabilidade falsa, golpes imobiliários magistrais e fraude de acionistas. Deborah sorriu e piscou para seu irmão, vestido com roupas de vagabundo. Só agora Scott percebeu que havia se tornado vítima dos próprios herdeiros que ele havia enganado, de quem ele havia roubado desprezivelmente o capital de seu pai. Na manhã seguinte, Connie soube de tudo isso pelo noticiário da TV local. Enquanto tomava café da manhã, Tara assistia à tela da TV com interesse. Quando seu pai apareceu de repente, ela gritou alegremente, Mãe! Mãe, olhe! Há um programa com o papai. Connie não pôde acreditar a princípio, mas quando se aproximou, sua surpresa foi imensurável.
Bem, eles o pegaram, ela disse então com um sorriso. Scott e Beck, que costumavam intimidar as pessoas e se sentiam como verdadeiros reis neste mundo, em breve terão o que merecem. A investigação do caso de Scott Manzarello prosseguiu rapidamente, resultando em ele e Beck sendo levados a julgamento. A amante de Scott recebeu uma sentença suspensa, enquanto Scott aguardava uma punição severa, esperando cumprir toda a sua pena em uma das colônias do norte do país. Para surpresa de Connie, a justiça não afetou apenas os herdeiros do falecido Michael Blanchard, mas também a ela. Inesperadamente, ela recuperou a posse da casa que seu marido havia lhe tomado. Dani, com um sorriso enigmático, entregou-lhe as chaves da casa e um envelope com dinheiro pelo inconveniente causado. Connie olhou para ele em descrença, suspeitando que isso pudesse ser um sonho vívido prestes a ser interrompido pela dura realidade. No entanto, não importava o quanto ela esfregasse os olhos ou beliscasse o ombro, a realidade permanecia, refletida nos olhos gentis e afetuosos de Dani. No entanto, Connie nem imaginava. Não foi Scott ou o destino que iniciou a devolução de sua casa, mas Dani, que sentiu pena e simpatia pela infeliz taxista que criava uma filha jovem sozinha. Dani se viu pensando em Connie cada vez com mais frequência e, um dia, criou coragem para convidá-la para um restaurante. Naturalmente, o encontro não pareceu romântico, pois Connie estava acompanhada da pequena Tara, transformando a ocasião em uma alegre aventura. Naquele momento, Connie nem suspeitava que era a partir daquele encontro que uma nova vida começaria. Não foi a mudança de emprego ou o retorno para casa, mas o amor e a atenção que Dani lhe deu, algo que ela não conseguia imaginar com seu marido infiel. Deborah apoiou a escolha de Dani, pois ela tinha um talento especial para entender as pessoas. 5 meses depois, o casal teve um casamento modesto, mas de bom gosto, exatamente como Connie sempre quis. Apenas as pessoas mais próximas foram convidadas, incluindo Patty e alguns colegas de Connie do serviço de táxi. Após o casamento, Connie deixou a empresa e, junto com Dani, abriu seu próprio negócio. Eles empregaram motoristas experientes com carros de último modelo. Dizem os rumores que o negócio deles está prosperando, e aqueles que conhecem Connie mal se lembram de seu começo humilde e de seu trabalho exaustivo em um carro amarelo velho, que a levou a conhecer seu futuro marido. A pequena Tara está agora na escola, com um bom desempenho, e dizendo a seus professores que em breve terá um irmão ou irmã. No entanto, Connie e Dani sentem que a alegria dela será ainda maior. De acordo com os resultados do ultrassom, Connie está esperando gêmeos. Então, há uma chance de que Tara tenha um irmão e uma irmã de uma só vez.